Será que você desenha ou pinta usando perspectiva sem saber que usa? Sem saber que usa. Muita gente não sabe. Eu fiz uma análise de uma aluna, a Niri, uma artista plástica lá de BH, e a gente estava fazendo análise e surgiu essa questão. Muito interessante. Ah, eu preciso. Você está dizendo que eu preciso dominar a perspectiva? A resposta é não. Qual é a importância disso? Análise. Como assim? É desejável, veja, isso é muito importante, eu preciso enfatizar muito isso sempre. É desejável que a gente tenha consciência do que a gente faz. Não necessariamente na hora de realizar. Isso aí acaba acontecendo muitas vezes com o tempo, mas às vezes a gente faz inconscientemente. Esse tipo de ação, de, por exemplo, perspectiva e coisas do tipo, às vezes a gente não nota que a gente trabalhou uma perspectiva. A gente trabalhou uma perspectivação, a gente tinha uma intenção de profundidade, de um campo de visão que vai para lá na frente, sabe? Mas a intenção da gente foi intuitiva, não foi intencional, tá? Para que serve realmente? Serve para a gente começar a compreender como é que a gente funciona. Muitas vezes a gente faz isso uma, duas, três vezes e não percebe. Se a gente perceber com uma certa consciência daquilo que acontece com a nossa linguagem, com o nosso estilo, a gente vai ter, vamos dizer assim, a gente vai estar mais presente na hora de fazer o trabalho. Mas se você acha que não é preciso, assim, você não quer dominar nem nada a perspectiva, nenhum problema. O mais importante é você realmente desenhar ou pintar, né. Se você usa a perspectiva sem saber, tudo bem. De toda forma, veja como é relevante isso que eu estou falando, porque eu estava fazendo análise da Nele, eu estava lá fazendo análise dela. E quando eu faço uma análise, eu falo da vida da pessoa, eu falo sobre a história da pessoa, o que que ela está colocando ali, qual é a intenção dela, né. E nessa análise, teve um momento que a gente falou da perspectiva. Eu acho bastante interessante, acho que dá para ver se dá para ouvir direitinho, porque é a gravação que eu vou tocar aqui, então vamos tentar ouvir isso daí. Sensacional. Eu, E eu, essa? eu sou muito, por exemplo, de pintar a tela e depois eu começo a ver, Sim, passar a base, né? E aí eu sim, começo a ver as manchas. E aí sim. eu uso as manchas como a Guia. ideia. Isso eu estava vindo já falando com ela, por isso que ela estava contando que ela usa as manchas, etc. Agora eu vou puxar de um trabalho, vamos ver. Guia, E aqui foi assim também, não? também. Você foi. Quem é essa pessoa com essas coisas triangular? O que vem a ser isso? Tem Isso, explicação? isso aqui eu tenho muita coisa com as pirâmides do Egito. Ah, Então, eu pensei nisso, não quis falar. vira e Não, mexe, sai uma pirâmidezinha em algum canto. esse quadro aqui é totalmente, eu posso dizer, místico. Não tem uma coisa. Você vê, eu estava puxando uma ideia do quadro, que o quadro é místico, o quadro tem já uma. Existe uma coisa aí de uma caminhada, uma luz, né, dentro do quadro. Né? Você vê que o desenho do lado esquerdo, tem um arco-íris. Na hora da montagem, da organização dos trabalhos que ela me enviou, eu já fui selecionando e fui percebendo que aí nesse grupo de trabalhos tinha uma coisa mística. Então eu perguntei o místico, etc. Vamos ver. Ó. É, Essa figura aqui segurando a cabeça, sentado numa pedra que tem uma forma meio da África, eu não sei. uhum. Tem umas figuras negras, tem um cara lá longe, era perspectiva.
Ah, mas não sabe, não faz perspectiva. Tem perspectiva nesse quadro aqui, ó. Para quem quiser saber, isso aqui é uma perspectiva, né? Eu poderia desenhar aqui. Ó, eu vou chegar uma hora, eu vou preparar a perspectiva numa camada, sem desenhar, desenhar sobre a pintura dela. Eu mostro nessas análises como é que a pessoa faz, como é que ela compõe. Eu faço a análise da composição dela. E aí eu vou pegar esse trabalho e vou fazer a perspectiva, eu vou mostrar, na verdade, ela já fez. Vou mostrar que ela fez, olha só. E olha a reação dela. Quem quisesse Todas ver, essas figuras surgiram aí. Para mim. sensacional. Sensacional. E eu vou desenhar a perspectiva do quadro agora, para ninguém ficar dizendo que, não sei o quê. Olha a perspectiva aqui, gente. Aqui, ó. Aqui. Está em ordem aqui. Perspectiva. Olha. Tá tudo aqui, ó. Não dei fé. Eu lembro que você fez isso com uma tela que tinha o chão, você lembra? Xadrezinho? Lembro. Olha, engraçado. Você fez a perspectiva. A gente não pensa nisso. Olha. Não pensa. A gente não pensa quando faz. Simplesmente acontece. Perspectiva, tá ali. Isso eu acho demais. E, ao mesmo tempo, não tem nenhum problema aqui nos pés. Não tem perspectiva. Qual é o problema? Zero. Está um pouco defasado o vídeo, eu mostrei os pés antes. Estava mostrando que aqueles pés que ela fez antes, olha aqui, ó, aqui no meio, né, no fundo amarelo, não tem perspectiva. Não tem perspectiva nos pés. Mas no quadro, eu mostrei que tinha esse quadro que a gente estava analisando. Esse quadro tem perspectiva, aí a marcação da perspectiva, né? O que importa nisso tudo? Importa a consciência sobre o trabalho, como é importante. Você viu que ela ficou encantada, ela falou, meu Deus, naquele exemplo que você deu, ela estava se referindo a uma aula do programa. Você marcou no chão a perspectiva. Eu falei, pois é, mas a gente faz a perspectiva, mesmo sem ter a intenção. A gente percebe aí, dá para ver pelo desenho. Quem está vendo aí na tela está vendo que a Niri montou uma perspectivação aí, de maneira intuitiva, sem ser consciente. Mas olha o caminho, a ponta final lá tem aquela pessoa que está lá no fundo. Dá para perceber, né? Ó, olha lá. Lá no fundo tem a figura em perspectiva. Se unindo lá no final em perspectiva. Isso tira ou inclui algum mérito para ela? Nenhum. Nem tira, nem dá. Apenas é uma constatação analítica. Estamos analisando e vendo como é importante para o artista ter consciência sobre o seu trabalho. Isso é fundamental. Arte pode ser feita sem essa consciência? Pode. Com a consciência é melhor? É. É melhor você ter essa consciência. Na hora de fazer? Não necessariamente. Mas depois você reúne os seus trabalhos, olha e entende, né? Como eu falei, no trabalho do pé dos pés, esse trabalho aqui, não tinha. E tudo bem. Aqui, nesse trabalho dos pés, não há perspectiva alguma. Esse trabalho de fundo amarelo, ao qual eu estou mostrando aqui no meio da tela, né? Não tem. É um outro tipo de trabalho, né? E eu faço essa comparação com a intenção de ela perceber que, legal, então às vezes sai a perspectiva, às vezes não sai. Ou seja, a gente tem inclusive consciência dessa questão de uma maneira intuitiva, mas tem. A gente faz aquela perspectiva. Isso aí é uma coisa muito legal da gente perceber. Por isso é importante fazer análise, né, de trabalhos. É muito assim, saber que você desenha, que você pinta perspectiva, sem ter consciência, é importante você saber que você não tem consciência. Você, aos poucos, vai adquirindo essa consciência.